aí, gente? Vocês sabem que eu adoro uma discussão. Mentira! Voltamos a ganhar mais uma discussão. Muita gente pergunta pra nós. Nosso comercial recebe isso direto que eu gosto de faca grossa, eu gosto de faca pesada, eu gosto de faca com uma espessura assim. Pra quê? Cada coisa pra sua coisa, certo? Então vamos lá. Desde a época do homem primitivo, desde a época da pedra, espessura também tem suas diferenças. Usava um pedrão para quebrar alguma coisa, usava uma pedra mais fina, uma pedra lasqueada, assim, justamente para fazer cortes mais precisos, certo? Desde aquela época. Por que não agora a gente continuar fazendo isso? Vamos entender um pouquinho dessa história? Isso aqui é uma Bowie, handmade, feita à mão por mim, espessa, tem uns 8 ou mais, tem uns 7 ou 8 milímetros de espessura aqui. Porque na época do Jim Bowie, época da Guerra da Secessão, essas coisas, a pessoa tinha uma faca que passava a vida inteira dele. E ele usava a faca para tudo, para cortar um pau, para caçar e principalmente porque era a segunda arma dele. Então ela tinha que resistir a muita coisa e ela passava a vida dele inteira. Só que fazia os gumes, tal, chegava uma hora que isso aqui ficava grosso demais, ele tinha que refazer, era um problema. Pesada, bonita, temática, muito interessante, mas é uma faca muito pouco prática, tá? Enquanto você precisava da faca como uma ferramenta que durava a sua vida inteira, a espessura era importante, porque você também tinha várias aplicações para ela. E cada aplicação tinha a sua necessidade de utilização. Então você usava uma faca mais grossa porque tinha que durar mais tempo, o fio durava mais, tal, isso, aquilo. Com o passar do tempo, as coisas foram se especializando. Por exemplo, isso aqui é uma espada que eu fiz também, que é uma bastarda. Que show! Pelos poderes de Grayskull! Isso aqui é uma espada também grossa, pesada. O que acontece? Ela é diferente, por exemplo, de um sabre, que é bem mais leve, bem mais fino. Tem esse desbaste aqui que o pessoal fala que é cava de sangria, não é cava de sangria porque não funciona isso aqui, o sangue não escorre por isso aqui. Isso aqui era para dar leveza na lâmina. Por quê? Uma era para manusear, a outra era para ficar na cabeça do arreio e usar ela com duas mãos, que era para o golpe dela ser mais potente, então ela tinha mais peso, mas ela não dava para o cara esgrimar nem fazer nada. Então o conceito, o princípio é mais ou menos o mesmo. Com o tempo, as pessoas foram saindo desse meio, como era nessa época, do cara viajar muito, passar muito tempo no mato, muito tempo na estrada, necessitava de uma ferramenta bem mais robusta. As pessoas foram para a cidade, e na cidade você começou a não ter a necessidade de andar com uma faca, não teve a necessidade de você utilizar algumas ferramentas o tempo todo e ela ficava guardada mais. Então o que acontece? Começou-se a especialização. Então, por exemplo, uma faca uma butcher, vamos pegar uma butcher aqui, que é a faca do açougueiro, ela não precisava ser tão grossa, porque ele usava o dia inteiro. Já pensou uma faca dessa espessura usando o dia inteiro? Chegava 2 horas da tarde e o braço do cara caía. Então, isso aqui era mais fino. Por quê? Porque ele tinha que afiar bastante. Então, quanto mais fino, mais fácil ele tinha de fazer a reposição do fio e ele usava ele com mais facilidade. Certo? Com isso veio se especializando cada vez mais. As facas de chefe hoje, as nossas ainda estão com 2,85. Mas você tem muita faca chefe saindo no mercado hoje que vem de estudos que se fazem dentro da telaria, afinando cada vez mais. Imagine que depois que o homem parou de afeitar-se com navalha, ele esqueceu como funciona para afiar. Então, pouquíssima gente sabe afiar hoje. Então, ela prefere pegar uma faca mais simples, mais fácil dele dar um talentinho do que necessidade de afiação. Então, ela tem um aço muito mais moderno, um gume muito mais bem feito do que existia antigamente e uma espessura intermediária que aguenta ele precisar
dar um torque nela, ele consegue, mas ela consegue fazer uma reposição de fio bem boa. Então, cada espessura para sua utilização. Uma faca desossa, por exemplo, ela para dar flexibilidade, ela precisa ser mais fina. Se eu botar uma faca que assim com 4 milímetros de espessura aqui, que o pessoal adora, pesada, eu vou contornar um osso como? Qual a flexibilidade que eu vou ter nela? De jeito nenhum. Então, mecanicamente começa a se tornar inviável. Mas se ela tiver uma espessura correta e um desbaste correto, você consegue fazer o contorno, você consegue fazer os movimentos que você precisa e tem a flexibilidade que você deseja. Já se você pegar uma faca de mato, isso aqui é um exemplo bem legal. 2 facões. Ah, mas o facão pode ser a mesma espessura? Não. Por exemplo, esse daqui, apesar dele ser menor, ele é bem mais grosso, ele é 3,75. Esse daqui é de 3 milímetros. Ah, mas por quê? Porque esse aqui é um facão tático, é um facão de impacto, então você bate com ele. Ele tem esse desenho aqui mais pronunciado, que é para dar peso para potencializar o corte. Então quando você bate, ele potencializa o corte aqui e ele resiste a pancadas. Esse daqui não é um facão para pancada, esse aqui é um facão de picada, então é um facão para cortar mato. Ele é mais plano, porque aí ele faz a foice, a varredura, e ele é mais leve, porque o cara vai andar no mato trilhas longas, ele não precisa ter uma ferramenta pesada. Já pensou? Precisa ter um carrinho para carregar isso daqui? Não precisa. Então ele tem uma faca mais leve, mais fácil, com uma dureza intermediária, porque com aço mais leve, se ele passa 2, 3 dias no mato e ele perde o fio porque bateu, usou na terra, usou uma série de outras situações, ele pode chegar lá num seixo de rio e ó, afiar ela com muito mais facilidade do que com uma peça muito mais grossa. Já um cutelo tem que ter espessura e robustez. Por quê? Porque ele é para pancada, então ele tem que resistir a isso. Então entendam, eu gosto de faca grossa. Tudo bem, você vai usar para quê? Se for para abrir um coco, beleza. Agora se for fazer um churrasco, já fica meio sem sentido, entendeu? Mais ou menos, mais ou menos. Por exemplo, isso aqui é um lançamento nosso, Parangue. É uma faca sensacional. Tem uma espessura boa? Tem, mas é intermediária. Eu não preciso ter um peso muito grande, porque eu vou carregar isso daqui por bastante tempo. Ao mesmo tempo, ele tem um peso que me permite trabalhar o dia inteiro com ele sem o esforço excessivo. Então, espessuras têm mais a ver com a sua utilização do que necessariamente com se ela é boa, se a robustez dela vai te ser um diferencial muito grande. Por exemplo, facas japonesas. Os japoneses usam. Isso aqui é uma faca de sushi. Ela tem uma espessura intermediária. Não é fina, porque ela é uma faca já de preparação, mas também não é grossa. Se você pegar uma faca para cortar peixe, ela já é bem mais espessa. Uma debá, por exemplo, é bem mais espessa, ela é bem mais grossa. Só que ela é para você pegar o osso do peixe, crack, cortar. Então você precisa ter um pouco mais de robustez. Então vamos lá, gente. Espessuras mais finas têm a facilidade de afiação e a prática da utilização. Espessuras mais grossas são mais robustas, mas são mais desconfortáveis também e são mais difíceis de você repor o fio, porque tem muito material para tirar. Entenderam? Então, gente, é isso aí. Se inscreva no canal, ative o sininho, curte lá, um legal para nós e faça seus comentários. Não se esqueça do nosso site, imperialcutelaria.com.br. Beleza? Tá bom. Começamos agora. Isso aí. Beleza? Liga no canal, dá um oizinho lá e estamos aí.